átomo solar, eu vou ter daí as 5 ou 7, vamos tentar só com 5, divisões da própria estrutura de matéria do universo, que seria o quê? O Akasha, que é o éter, depois o ar, que é o Vayutattva, depois o fogo, que seria o Tejastattva, depois a água, que seria a Apastattva, e depois terra, finalmente, que é o mais denso, que seria a Prithvi-tattva. Então, dentro de cada uma unidade de prana, eu tenho unidades dos tattvas, na proporção, eu já vou falar daqui a pouquinho, sempre considerando que dentro de uma unidade eu tenho a presença de todas as outras. Quando então o Sol emana, né, então esse coração dessa entidade, desse ser do qual nós fazemos parte, quando ele bate, então pulsa prana, e essa organização da vida, que é a mesma que naquele instante está mantendo o próprio universo coeso, e é a mesma que vai passar através de todos os planos da matéria, ela vem através do Sol e mantém esse conceito que a gente tem de vida, né? E o pulso do Sol, ele se dá a cada 11 anos. Tá? Então, às vezes sai nos jornais sobre as tempestades solares, que daí então estão muito intensas, e as manchas solares estão de forma... Obrigado. E as manchas solares estão mais acentuadas do que ultimamente, e só se viu mancha solar assim igual a 11 anos atrás. Óbvio, né? Lógico, né? Por quê? Porque o Sol, assim, o coração que está por trás do Sol, ele pulsa uma vez cada 11 anos, né? E é como no nosso caso, pulsa o coração, vai o sangue bom, tira as impurezas e traz, vem para o coração e se expelir. Então, as manchas solares que a gente vê no Sol, é o que é? É o refluxo, é a volta, né, daquilo daquelas não conformidades de lei que foram retiradas do solar naquele pulso de 11 anos. Quanto mais assim, intensa a mancha solar, quanto maiores as manchas, é porque mais complicado está o processo onde o Sol foi pegar e dar uma geral. Nada mais que isso. Então, tudo certo? Então, o Sol ele vai emanar prana, né? E o prana, todo ele é formado então de Akasha, que é o éter, né? De Vayu, que é o ar, Tejas, que é o fogo, Apas, que é a água, e Prithvi, que é a terra. Não o elemento em si. Quando a gente fala assim, vamos fazer a yoga dos 5 elementos. Tem uma yoga na instituição que chama yoga dos 5 elementos, onde a gente mentaliza uma forma, que é a forma do tattva, uma cor, que é a cor do tattva, e se fala um bija, um som, que é o som que dá origem ao próprio tattva. Quando a gente vai fazer essa yoga, a gente está tratando do que seriam os tattvas, esses princípios básicos do universo, da manutenção da matéria, mas do ponto de vista físico, do ponto de vista mais denso. Por quê? Porque o mesmo princípio que vai estar organizando isso que a gente chama de corpo físico, é o que organiza e mantém a vida e a matéria coesa e o conceito de evolução universal desde o umbigo do próprio universo. Então, da mesma forma que fala assim, sobre o Akasha, né? O Akasha Tattva, então você fala assim, que no Akasha isso, no Akasha aquilo, não existe assim, chega em umas fronteiras assim que tem que ver como está lá. Por maior que seja o estado onde cada um de nós se encontra em termos de conhecimento, né? A gente tem que ter certeza absoluta que nunca é o último estágio, nem com relação ao momento atual. A gente fala assim, sobre o Akasha, né? O que é o Akasha? Porque o Akasha, o éter e tal, tem essa cor, tem essa forma e tal. Só que não, assim, não é uma Akasha. Existe... Nossa, comandante, seja bem-vindo para tarde. Então, não existe um. Existem vários Akashas. Vários Akashas. Isso para a gente de dentro do negócio está acostumado a conversar disso sobre todos os dias. Então não existe um, são vários. E ele tem desde o momento da projeção para determinar o tamanho do universo até o que dá a formação de cada um dos elementos básicos hoje. Por exemplo, quer ver? Assim,
o que emana do Sol, o que vai manter o conceito de vida, o prana, né? Então ele se projeta na sua forma primária, que seriam os átomos solares ou átomos à luz, né? E todos eles formados em si também dessa separação, né? Separação quíntuple. Ele se projeta aí do Sol, ele ultrapassa, né, o primeiro entorno básico do Sol, que seria o prana solar, e se projeta através de uma caixa que é o que separa a Terra do Sol, e aí a partir dessa caixa que é o que separa a Terra do Sol, entra no que seria a atmosfera terrestre, que é o ar que a gente respira. Então nós vemos o céu de determinada maneira por conta da influência de uma camada, né, de elemento que ele em si já filtra o prana que emana do Sol. E aí isso que eu vou respirar é que traz para mim o quê? Vida, e ao mesmo tempo ele vai trazer o quê? Além de vida, vai trazer o influxo para que o que a gente considera como consciência seja possível, e além disso vai fazer o quê? Vai fazer com que o conceito de vida no momento atual, que daí seria do físico até o átmico, ou corpo, alma e espírito, ele possa existir coeso, porque com o prana que eu inspiro, que emana do Sol, e que eu devolvo expirando, e que o próximo solar devolve novamente do Sol, eu faço com que seja interligado o espírito de cada um, com a alma de cada um, com o corpo físico de cada um. Respirei. Dentro de cada unidade que eu vou respirar, eu vou ter todos os tatos. Então eu tenho em unidade de respiração a caixa, ar, fogo, água e terra. Quando eu vou respirar, isso que daí então eu vou receber com as suas plantas. Bom, primeiro assim, a respiração, ela não vai acontecer somente no pulmão. A respiração, ela começa alguns milímetros antes da narina, é processada no caminho para o pulmão, e no pulmão então ela vai fazer o caminho que seria o equivalente ao que o plano solar faz para manter vivo e dar movimento no que seria o planeta que a gente habita. Então eu vou respirar, foi para o pulmão, do pulmão vai para o sistema circulatório, e aí tem uma outra informação que é relevante, que é o seguinte: o prana, ele segue um caminho através da corrente sanguínea, que é o circulatório, e o caminho inverso, para voltar e ser devolvido e para ser reciclado ou para ser transformado, ele não faz através da corrente sanguínea, ele faz através do sistema nervoso. Então, sempre eu vou ter uma ida através da corrente sanguínea, sistema circulatório, e o retorno para o sistema nervoso. Então, aonde estiver um vaso, um capilar dentro do nosso corpo, em paralelo eu vou ter uma extensão do sistema nervoso, simpático ou parasimpático. E aí sempre há a união entre os dois, sempre o fluxo é pela corrente sanguínea e volta para o sistema nervoso, né? Dependendo do momento tático em que esteja, a circulação é para o sistema nervoso e a volta é pela corrente sanguínea. Então, o prana, ele não está associado somente ao oxigênio, não é aquele oxigênio que vai circular no sangue para fazer com que o conceito de vida seja mantido. É impar. Sempre o que mantém a vida é o sistema circulatório e o sistema nervoso, porque nós temos dois pontos de prana. O prana norte, o centro-norte, que é o cérebro, e temos o centro-sul, que é o coração. Tá? Então, todo mundo já ouviu falar de Ida e Píndula, sim, né? Que são os dois canais da coluna, onde circulam as energias. Sim, né? Sim. Então, como são duas forças principais que vão ter que ser percorridas no organismo, e como eu tenho então o centro de prana positivo, que é o cérebro, eu tenho o centro de prana negativo, que é o coração, então esse fluxo inicial de vitalidade, ele vai correr pela coluna, e eu tenho então um canal esquerdo da coluna, que é Ida, e tenho um canal direito da coluna, que é Píndula, e tenho o do meio, que se chama Sushumna. Aí as pessoas falam assim: entendo tudo sobre os chakras, entendo tudo sobre o sistema circulatório, tudo
sobre o sistema nervoso, eu sei pra caramba, né, de aplicar todos os métodos e tal para fazer com que Kundalini se eleve até o Sahasrara, porque daí eu vou ser um iniciado e tal, aquela conversa mole, né? Esse é interessante. E o que é então Hidra e Pingala, né? Não, Hidra é o canal esquerdo da coluna e Pingala é o canal direito da coluna. E Sushumna, o que é? É o do meio. Realmente você sai pra caramba, então você está no caminho show, né? Só que então, vírgula, mas Hidra e Pingala não é somente o canal da coluna, e Sushumna não é só o meio da coluna. Todo o lado esquerdo do organismo é Hidra, todo o lado direito do organismo é Pingala, todo o lado do meio do organismo, todo o meio do organismo é Sushumna. E mais, no coração, o lado esquerdo do coração é Hidra, o lado direito do coração é Pingala, o meio do coração, o que separa os arcos ventrículos, ali é Sushumna. E mais, o caminho que existe entre cada parte do sistema circulatório e entre cada parte do sistema nervoso, ali também é Sushumna. Então, o conceito de caminhos, de prana, o conceito de caminhos de vitalidade, né? Norte e sul, ele se aplica a cada caminho do sistema nervoso, ele se aplica a cada caminho do sistema circulatório, ele se aplica à separação do coração e ele se aplica também ao cérebro. O cérebro também é dividido em norte e sul, né? Tem a parte negativa e a parte positiva, e tem o mediano que também é Sushumna. E da mesma forma como funciona essa alternância que tem no coração, no cérebro também funciona. E aí você tem as 4 pétalas do coração, né? De cada uma dessas pétalas eu tenho 3 nadis saindo. Aí você, mas o que é um nadi? Nadi é aquele caminho onde percorre a energia no corpo humano, decorado. Aí quantos nadis que são? São 724.474.512 nadis. Quem disse isso? Não, a ciência tradicional da Ayurveda disse que é isso e tal, e no Shiva Gama, que é o ensinamento de Shiva, daí tem um tratado a respeito disso, onde um capítulo do Shiva Gama foi traduzido, resultou no Rama Prasad, das forças de natureza, que é o referencial sobre a questão dos casos e pranas no mundo, já desde 1926, quase 100 anos. Muito bem. E o coração. Tem nadi saindo do coração? Não. Nadi é só o sistema circulatório. É só as veias, vasos capilares, assim, micro, que chega até lá, assim, na ponta do dedo do meu pé, porque o que eu respiro, se não chega lá, o pezão morre. Não. No coração, para cada pétala, saem 3 nadis, onde as 12 partes do coração. Aí, mas qual é que é a ligação das 12 partes do coração com o cérebro, já que o coração é um cérebro e o cérebro é um coração? Não, do cérebro também partem os nervos cranianos. A analogia, que é a lei de interpretação do conhecimento, a lei da analogia, ela pode ser aplicada a qualquer conhecimento que nós tenhamos sobre qualquer parte do universo ou qualquer parte do nosso corpo físico. Aí se vai se pegar essa divisão, né, das saídas do coração, a divisão das saídas do cérebro, e você pega, né, os nós da coluna, que são 32, aí você vê que daí, dentro de cada um dos 32 lá na coluna, eu tenho um chakra, não são 7. E tem na palma das mãos. E tem centenas de distribuídos pelo organismo, que cada nó do sistema linfático em si é como se fosse um pequeno sol, e que o coração em si é um pequeno sol, e o cérebro em si é um pequeno sol. E aí, se o cérebro em si é um pequeno sol, e ele está dividido em 4 partes, e essas 4 partes, sai cada uma 3, são 12, e o coração também, e ele diz, não, então o coração, que está ligado ao timo, eu tenho uma mágoa antiga